temos um jardim diante do Senhor. Nós vamos estar falando um pouco mais sobre família. Você pode se sentar. E como família, né? Primeiro, dentro de casa. Nós não somos uma família perfeita. Não existe uma família perfeita. Não existe casamento perfeito, filhos perfeitos. Mas nós estamos caminhando para lá. Amém? Nós estamos cuidando do nosso jardim, para que nós possamos, de fato, refletir a glória de Deus e exalar o bom perfume de Cristo. Amém? E a família, a nossa casa, ela é um reflexo do que acontece aqui na igreja. A igreja é um reflexo da família. Então, não existe também igreja perfeita, não existe, mas nós estamos caminhando para lá. Você pode olhar para o seu irmão e falar assim, olha, eu não sou perfeito, mas eu estou caminhando para lá. Amém? É assim que Paulo falou a respeito dele. Ele fala, eu não julgo ter alcançado, mas uma coisa eu faço. Eu me esqueço das coisas que para trás ficam e eu avanço para aquelas que estão diante de mim. Eu corro para o alvo na minha soberana vocação em Cristo Jesus. E é isso que nós estamos fazendo. E a família, por que ela é tão importante? Porque ela é a base da sociedade. Nós temos duas resistências ao mundo e ao diabo, que conservam as coisas no lugar. É a família e é a igreja. Se nós temos famílias destruídas ou famílias fracas, nós temos automaticamente uma igreja fraca, uma igreja destruída e uma sociedade perdida. Então, nós somos a resistência. O mundo está ficando cada vez mais doido, mas nós estamos aqui para conservar as coisas no lugar. Para resistir ao diabo, para provar que família funciona, para mostrar que vale a pena andar em amor, vale a pena perdoar, vale a pena se entregar o seu melhor dentro da sua casa. E isso automaticamente, querido, reflete na igreja. Então, se você quer resistir ao diabo, você precisa viver, primeiramente, a sua família intensamente. E depois, a igreja intensamente. Porque não tem como viver a igreja intensamente, vivendo uma família fraca. Você compreende isso? Amém? E eu quero abrir um parênteses aqui, né? E eu me sinto muito honrada de pregar no seu aniversário. Né? O seu pastor é meu amigo desde os 6 anos. Então, hoje nós temos 30 anos de amizade, né, Di? Então, você já sabe, nós estamos fazendo, ele está fazendo 36 anos. Mas sabe por que eu queria te falar isso? Porque o Tiago, o ano passado, as pessoas me perguntavam, quantos anos tem a Juliana? Ele falava 36. Aí eu comecei a dizer, eu tenho 36 anos. Aí quando eu vi o aniversário do Diego, aqui o ano passado, aí era de noite já, o Tiago já estava dormindo, era tarde. Eu olhei e falei, não, Tiago, peraí, o Diego está fazendo 35. Então, eu não sou tudo isso mais velho que o Diego. Aí eu fiz as contas, eu falei, Tiago, eu tenho 35. Eu acordei ele, eu falei, você está me roubando um ano. O Diego fez 35, então eu tenho 35. Mas, enfim, aí a gente consertou, né? Eu fiz 36 em setembro e o Diego faz agora. Mas que honra, Di. Você é um amigo leal, é um prazer, né? Ter um amigo como você. Um companheiro de ministério, sua vida me inspira. Né? Você sempre foi assim, tão intenso, tão alegre, tão dedicado ao Senhor. E é tão lindo ver o que Deus tem feito na sua vida. Eu sou grata a Deus pelo privilégio, né, de ter você como parte da minha história, ter parte na sua história e a gente poder se ver crescendo, celebrando a vida um do outro, né, celebrando o casamento, os filhos um do outro. E eu amo você, viu? Então, vamos embora, meu povo? Vamos orar? Pai, muito obrigada, Senhor, pela Tua palavra, pelo Teu Espírito, pela Tua unção nesse lugar. Nós te rendemos graças, Senhor. Nós contamos com a Sua graça, unção e misericórdia, a Tua inspiração sobre nós. Porque o Senhor que aconselha os corações. Eu oro por uma temporada de ajuste, Senhor.
o Senhor tem ministrado ao nosso coração e nós reconhecemos a Tua palavra como verdade na nossa vida. E nós vamos nos render à Tua palavra e ao Teu Espírito para corresponder àquilo que o Senhor tem trazido a nós, Pai. Nós nos comprometemos a crescer. Nós nos comprometemos, Senhor, a fazer raiva ao diabo, a destruir as suas obras, a resistir ao mundo, ao diabo e ser essa igreja triunfante que o Senhor vem buscar. Pai, obrigada por essa manhã, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo, por favor, em 1 Timóteo, no capítulo 5, o versículo 8. Aleluia. 1 Timóteo 5, 8. O texto diz assim: ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente os da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Bom, eu quero começar falando sobre isso. A nossa família é como um jardim, de fato. E é muito legal quando você passa num lugar e você vê um jardim tão lindo. Parece um jardim de Londres, ó. Eu amo as orquídeas, eu tive o privilégio de morar lá, eu amava. Tulipa, desculpa. Falei o nome errado da flor. Eu gosto de orquídea também, mas eu amo tulipa. E eu achava extraordinário, aquele monte de tulipa, tudo colorida. E você olha, você fala assim, nossa, que lindo. Mas existem muitas pessoas envolvidas no trabalho daquele jardim. Quando você vai cultivar, tem um vasinho de pimenta, gente. Se você não for lá, não tirar, até no vasinho de pimenta, às vezes você vê umas ervinhas nascendo que não tinha nada a ver. Não é verdade? Você precisa cultivar, você precisa regar, você precisa preparar, afofar aquela terrinha. Então, assim, quando você olha o jardim de alguém e você fala assim, nossa, que jardim bonito. Você não imagina o trabalho que dá para deixar em ordem. Para afofar aquela terra, para regar, para tirar a erva daninha, às vezes colocar um produto ali para matar uns bichinhos que vêm e quer comer a sua plantinha, quer comer a sua flor. Em Londres, eu não sei aqui como é, mas eu ficava impressionada porque os jardins, eles sempre têm flores. E isso me impressionava por quê? Porque eles tinham uma equipe, né, que quando a estação muda e as flores murcham, eles vão lá, tiram aquelas flores e colocam flores da estação para sempre estar florido. Então, Londres é sempre florida. É muito lindo, mas é muito trabalho. E quando você olha no jardim de alguém, de um vizinho, você fala, nossa, que lindo. Talvez você olhe o jardim, a família de alguém, você fala, nossa, que casamento lindo. Que casamento forte, que filhos obedientes, cheirosos, limpinhos, né? Mas é porque nenhuma mãe e nenhum pai, ele vai postar gritando com o filho no Instagram, né? Descabelada, no dia que está brava com o marido, de TPM. Ninguém posta isso no Instagram. Mas são coisas que acontecem na vida de todo mundo e a gente precisa pegar aquele tipo de erva daninha e falar, não, peraí, eu vou tirar isso aqui, eu não vou deixar isso aqui crescer dentro do meu jardim, eu vou cuidar, vou regar aquela plantinha, vou regar aquela florzinha. Então eu quero dizer para você, o jardim dá trabalho, mas tudo que nos faz bem-sucedido na vida dá trabalho. Hoje em dia as pessoas falam, não vou ter filho, porque filho dá trabalho. Mas cachorro dá trabalho, gato dá trabalho, até porquinho da Índia, você inventar ter, dá trabalho. Uma tartaruga, sei lá. O que for, dá trabalho. Você inventar ter uma casa, dá trabalho. Né? Se você inventar de ser bem-sucedido no seu trabalho, dá trabalho. Estudar dá trabalho. Tudo que te torna bem-sucedido na vida dá trabalho. Você vai ter que botar força. Mas vale a pena. E aí eu quero dizer algo para você. Nenhum sucesso compensa o fracasso do nosso lar. Então, não adianta eu botar muita força fora de casa e eu ter a minha família destruída. Quando eu faço isso, eu estou dando lugar ao diabo. Eu estou impedindo o agir de Deus na minha vida, em todas as áreas, mas eu estou impedindo o agir de Deus na minha vida, na igreja, no corpo de Cristo. Entende, querido? Sabe,
E a vida, ela é tão corrida. As coisas, as demandas nos sugam. Não é verdade? Se você não tomar cuidado, quando você vê o dia acabou, quando você vê o dia acabou, quando você vê a semana acabou, quando você vê o mês acabou, quando você vê o ano acabou. E aí esse texto, né, que eu quero que você medite junto comigo. Aquele que ele cuida dos de fora, mas ele não cuida dos da sua própria casa, ele está negando a fé e ele é pior do que o incrédulo. Então assim, como está o seu jardim? Como está o seu jardim? Às vezes você fica olhando para o jardim do outro, mas é fácil você ter um jardim bonito. Basta você cuidar dele. Tudo que fica parado tende a estragar. Né? Quanta coisa às vezes você botou na sua garagem. Vou pegar vocês. Botou na garagem, deixou lá, ó. Quando você for ver, já nem dá para usar mais. Não é verdade? Então, tudo que está parado tende a estragar. Tudo que você não bota força tende a dar errado. Não tem jeito. Você precisa cuidar. E isso faz parte daquilo que Deus espera que a gente faça. Deus espera que a gente sirva a nossa família e entendendo que nós servimos ao Senhor, servindo as pessoas. Você pode dizer isso comigo? Eu sirvo ao Senhor, servindo as pessoas, começando com a minha família. No dicionário, a palavra servir quer dizer adequar-se a algo ou alguma situação. Prestar assistência, ajudar, auxiliar, assistir, acudir, amparar, cuidar, acorrer, administrar, apresentar, aproveitar, ocupar-se, proporcionar, trabalhar, usar, utilizar e prestar. Eu gosto de pensar sobre a definição, ela traz mais clareza para nós. Servir é prestar assistência. Servir é amparar, é proteger. É assim que a gente cuida do jardim. É administrar. Eu gosto também quando eu penso sobre a palavra ocupar-se. Porque quantas vezes na família você planejou o seu dia, mas o seu cônjuge criou uma demanda ou pensou numa coisa diferente, e você vai precisar ocupar o seu dia diferente por causa disso. Se você tem filhos pequenos, quantas vezes você planeja ter um roteiro no seu dia, mas seu filho precisou de você e ele está te ocupando agora numa coisa que você não queria fazer aquilo. Você não pensou a respeito daquilo. Mexeu na sua programação. Mas porque você entende que você serve o Senhor, servindo a sua família, você faz aquilo de coração. A tua maturidade diz muito a respeito de como você vê o serviço. Como você vê as demandas que aparecem. Sabe por quê? Porque uma pessoa infantil, vamos pensar numa criança. Eu tenho um filho de 6 e uma bebê de 2 anos. O que me garante que eles estão vivendo na infância é que eles querem fazer o que eles querem. Entende? Às vezes é hora de almoçar, Samuel adora leite, e ele quer tomar leite. Mas cabe a mim dizer, não, tu vai almoçar. Né? Às vezes é hora de tomar banho, ele fala, mas tem que tomar banho hoje? Não é assim? Então ele fala assim, não, tem que tomar banho. Eu sou adulto, então eu digo o que tem que ser feito. Né? Mas ele é criança e ele quer fazer só o que ele quer fazer. Eu quero que você pense a seu respeito em relação a isso. Servir é você assistenciar, socorrer, ajudar, proteger, ocupar naquilo que é necessário, não necessariamente com aquilo que você quer fazer. Se você é uma pessoa que só faz o que você quer fazer, você é carnal e precisa crescer. Né? E eu vou sorrir para você receber. Tá comigo? Você está na infância. Crianças agem assim. Adultos fazem o que precisa ser feito.
Adultos veem a necessidade e se veem como resposta. Adultos veem o problema e adianta ficar reclamando do problema? Não adianta. Você tem que se ver parte da solução. Você tem que servir. E você tem que fazer isso porque se você não faz, você está negando a sua fé. Quantas pessoas às vezes ficam tanto confessando a palavra? Nós somos um ministério da fé. Tudo o que você vê no Verbo da Vida, querido, aconteceu pela fé. Nós temos uma vida de fé. Nós sabemos que aquilo que nós cremos com o nosso coração e falamos com a nossa boca acontece. E nós vivemos coisas extraordinárias por causa disso. Mas eu quero te dizer que tem pessoas que falam assim: nossa, poxa vida, eu estou confessando a palavra, eu estou crendo, eu estou confessando a palavra, nada acontece. Existem algumas razões para isso não acontecer, mas uma delas pode ser simplesmente porque você está abandonando a fé dentro da sua casa. É forte, não é? Simplesmente porque você está entregando o seu melhor para fora de casa. O seu melhor tempo, a sua melhor energia, as suas melhores palavras, o seu melhor carinho e atenção. Se tudo isso está para fora da casa, você está negligenciando a sua fé. E é muito fácil a gente errar nisso. É muito fácil. Eu vou falar para você, é como para um homem fazer a barba, né? E a gente depilar. Se depilar uma vez só, não vai rolar, né? O homem fazer a barba uma vez só e achar que a barba vai ficar para sempre certa, também não vai rolar. É uma coisa que a gente tem que sempre estar se reavaliando. Isso acontece comigo, querido. Eu não estou falando aqui para você porque eu não tenho que me reavaliar, ou às vezes as coisas não saem um pouquinho e falam, não, peraí, estou entregando muito do meu tempo, da minha disposição mais fora do que dentro. Deixa eu ajustar isso aqui. Sabe, isso acontece comigo, acontece com você, acontece com todo mundo. Mas o que nos difere? O que nos torna bem-sucedidos ou mal-sucedidos? É aquilo que a gente faz quando a gente se depara com a necessidade do ajuste. Eu posso ignorar e deixar quieto lá, mas as ervas daninhas vão comer aquilo ali. Mas se eu consigo aparar, se eu consigo podar aquilo que está fora do eixo, eu consigo ter um resultado de sucesso. Amém? Eu quero abrir outro texto com você, e nós vamos avançar aqui mais um pouquinho. Você pode você pode falar assim comigo. Eu sirvo ao Senhor, servindo minha família. Colossenses 3, versículo 18. O texto diz assim: esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, amai as vossas esposas, e não a trateis com amargura. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Servos, obedecei em tudo o vosso Senhor, segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar aos homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizeres, fazei de todo o coração para o Senhor, e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estáis servindo. Pois aquele que faz justiça receberá aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita, e nisso
não há acepção de pessoas. Então vamos lá. Esse texto para mim, ele é muito importante. Ele impacta o meu coração toda vez que eu leio. E ele é importante para nós. Por quê? Porque mostra como relacionamentos importam. Deus está dizendo que o relacionamento da esposa com o marido importa, do marido com a esposa importa, do casal com os filhos importa, dos filhos com os pais importa, até do servo com o seu senhor importa. E aí ele está falando, olha, é necessário que a gente entenda que é a Cristo, o Senhor, que nós estamos servindo. Que tudo que nós fazemos, sabe o que é tudo? É tudo. Tudo é lavar a louça, tudo é ajudar, criar um ambiente de paz e alegria, tudo é ficar quieto, tudo é falar na hora certa, tudo é cozinhar, tudo é tudo. Tudo é sair para trabalhar, tudo é voltar para casa, tudo é tudo. Eu lembro que nesse período que eu estava em Londres, foi quando o Espírito Santo ministrou esse versículo no meu coração de uma forma diferenciada. Eu estava trabalhando num motel e a gente servia café, né? Eu servia café e quando acabava tudo, tinha que limpar tudo. E uma das coisas que precisava fazer era limpar um sofá bem grande que tinha. E ninguém gostava de fazer isso. E eu era a novata, então sobrou para quem? Para mim. E é lógico que eu também não gostei, porque era terrível mesmo. A gente tinha que aspirar, escovar o sofá. E quando vinha criança, então, meu Deus, ficava um desastre. E a gente tinha que limpar. E eu estava murmurando, né? Porque só eu faço isso às vezes, né? Mas assim, eu estava, eu não acredito que eu tenho que limpar esse sofá, né? E aí o Espírito Santo ministrou ao meu coração. Esse versículo subiu no meu coração. Como para o Senhor. Eu parei, eu falei, peraí, eu vou limpar esse sofá. Ao ponto de que se Jesus chegasse, eu ia ficar orgulhosa de dizer, eu limpei o sofá. Senta, Jesus. Sabe, e minha vida deu uma virada por causa disso. Inclusive eu mudei de trabalho, mas aí é outra história. Mas fazer o que você não gosta de fazer, vai fazer com que você esteja pronto para receber aquilo que você gostaria. Então, eu quero te dizer, quantas vezes a gente não gosta de fazer tantas coisas no relacionamento? Mas a gente colhe a maior parte do tempo o que gosta. A beleza das flores, o perfume das flores. Você poder olhar e dizer, é meu jardim. Está comigo? Isso faz parte de crentes maduros. E aí a gente vai falar um pouquinho então as regras da família. Esse texto ele trouxe para nós basicamente a regra da família. Aquilo que Deus espera de cada um de uma forma resumida. Então ele fala assim, esposas, sejam submissas. De tudo, é interessante, de tudo que ele podia dizer para nós, ele resumiu a regra da família em uma frase. Seja submissa. E o que é ser submissa? Ser submissa, querido, é ter uma voluntariedade em ceder. Quando você vai procurar o significado no dicionário Strong, dessa palavra no grego, você vê que submissa pode ser usada no campo militar. Mas teu casamento não é um campo militar, minha amiga. Certo? Você não está debaixo de um comando batendo continência. Respira fundo, está tudo bem. Vai. Graças a Deus. Mas é uma atitude voluntária de ceder. E Deus sabia exatamente o que estava falando. Porque se a gente quiser botar fogo no parquinho, a gente bota, né, mulherada? A gente sabe tocar o terror, né? Mas ele fala assim, bora ter uma atitude voluntária de ceder. Porque quando a gente decide cooperar também, nosso marido é muito bem sucedido. O bicho arrebenta. Não é verdade? Porque nós somos esse pescoço do cabeça e não para fazer o que o mundo acha. Que, eu sou o pescoço, então eu viro ele para onde eu quiser. Isso é uma doutrina de demônio.
E você não é uma mulher manipuladora. Você é uma mulher submissa. Você é aquela que voluntariamente decide cooperar. O que é ser o pescoço? É dar sustentação. Tira o pescoço, a cabeça cai. Mas você é aquela que está mantendo a cabeça, né, sustentada. Você está mantendo a cabeça no lugar. Sabe? Então eu quero dizer para você. E tem dia que isso é mais fácil. Tem dia que a gente está de boa para cooperar. E tem dia que não é. E tem dia que não são demônios, mas são hormônios. Que deixa a gente muito louca, não é verdade? Mas eu digo para você o seguinte. É necessário. Nesses dias também. No dia bom e no dia mau. A gente decidir ter essa atitude voluntária. Uma coisa que me ajuda muito, quando eu percebo minha TPM, é orar mais em línguas. E eu não quero espiritualizar as coisas demais, não. Eu estou dizendo para você, se perceba, né? Cuide dos seus hormônios. Tem gente que precisa repor, faça exercício, coma direito. Tem coisas naturais que você precisa fazer. Mas eu quero te dizer, o Espírito Santo nos ajuda na nossa fraqueza. Sabe? Eu vou falar assim, eu tenho sido mais feliz quando eu descobri isso. Que orar mais em línguas na minha TPM me ajuda. E meu marido comprovar. Ele comprova. Né? Mas é verdade. Então assim, eu quero te ajudar. Você me permite te ajudar? Né? Eu quero só te ajudar. E eu quero compartilhar aquilo que me tem ajudado. Então, assim, uma atitude voluntária. Tem hora que isso é muito fácil. Tem hora que é difícil. E quando eles decidem fazer uma coisa que a gente não queria fazer? Né? Mas eu quero te dizer, vale a pena se colocar nesse lugar onde o jardim está sendo cuidado. Em servir não é fazer só o que você gostaria. E aí os homens, é resumido aquilo que os homens têm que fazer. Ame a sua esposa. Não trate ela com amargura. Ame a sua esposa. E eu anotei uma frase aqui, que eu estava meditando, e ela saltou o meu coração, que é: a forma como você demonstra o seu amor e cuidado por sua esposa, mostra o quanto você tem de revelação do amor de Cristo pela igreja. Porque se você trata a sua esposa como um ogro, você vai encontrar Fiona. Certo? A Ana adora, né? Você acaba de rir. Mas é verdade. Mas se você quer lidar com uma princesa, trate uma princesa. Você quer viver no céu? Crie o paraíso. Ame a sua esposa, a sua revelação do amor de Deus. Será que Cristo trataria sua esposa como você está tratando? Será que Cristo não tem paciência de repetir as coisas? Será que Cristo bota a culpa na esposa toda vez que a chave some? Né? Mas assim... Eu quero dizer para você, quantas vezes a gente tem oportunidades de ter outras chances com Cristo? Maridos, dá outra chance, tenha paciência, né? Ame a sua esposa, demonstre carinho, atenção. Descubra a linguagem de amor da sua esposa. Olha, uma esposa bem amada te faz viver no paraíso. Amém? E filhos, obedeça os pais em tudo. Por quê? Porque é justo. Né? Teve um período que o Samuel descobriu o versículo: pais, não irritei seus filhos. Aí ele estava jogando videogame, eu falava: Samuel, bora desligar, hora de dormir. Ele: mamãe, tem um versículo na Bíblia que é: pais, não irritei seus filhos. Eu digo: mas antes desse, a Bíblia diz: obedecei os vossos pais em tudo, porque é justo. E quando eu era criança, adolescente, até jovem, antes de ser mãe, eu não entendia esse é justo com tanta propriedade. Mas é justo por quê? Porque o quanto você se entrega para um filho,
a vida de doação, de sacrifício. Sabe, nós não somos perfeitos como pais. Às vezes a gente erra, no segundo a gente melhora, no terceiro vai ficando mais fácil, né? Mas assim, a gente faz de tudo para acertar. A gente faz o nosso melhor. A gente entrega a nossa noite de sono, a gente entrega o nosso tempo, o nosso coração. Não é verdade? Então, assim, é justo que eles obedeçam. Que o retorno do filho a toda essa doação seja o quê? Obediência. E aí fala, pais, não irritem seus filhos, para não deixar eles desanimados. E aí eu quero falar rapidamente sobre isso. Você é voz de autoridade na vida dos seus filhos. Sabe, muitas vezes o Espírito Santo, ele fala conosco nos lembrando a voz de alguém. Você já percebeu isso? Às vezes é a voz do seu pastor, às vezes é a voz de um líder. Aquela voz sobe no teu coração. Faz sentido o que eu estou falando para você? Você compreende isso? Você vive isso? Ah, ninguém levantou a mão, bora. Assim, ó, é para levantar a mão. É ou não é? É. O Espírito Santo faz você lembrar. E eu quero perguntar para você, o Espírito Santo pode lembrar o seu filho da sua voz? Você representa a palavra de Deus, o amor de Deus na vida do seu filho? Você é aquele que está encorajando o seu filho. E encorajar o seu filho não é não corrigir, não. Porque eu quero dizer para você, corrigir o filho vai livrar ele da morte. É isso que a Bíblia diz. A Bíblia ainda é até mais firme do que o que eu estou dizendo. Ela diz assim, não afaste a vara do seu filho, para que ele seja livre da morte. Né? Então assim, eu quero dizer para você, corrigir os filhos livra eles da morte. No entanto, você precisa ser aquela voz de direção, aquela voz que faz o filho compreender mais o amor de Deus e não ficar desanimado. Eu não consigo mesmo, eu não posso mesmo, eu não vou dar certo mesmo, eu nem sei quem eu sou. Sabe, uma das coisas que tem acontecido nos dias de hoje, e a gente vai falar mais sobre isso na escola, no culto de paz, seminário de paz, escola de paz lá em Campinas, aqui é o seminário de paz. A gente vai falar mais sobre isso. Aqui nos Estados Unidos, normalmente as mulheres têm o privilégio de cuidar das suas crianças até os 4 filhos. Às vezes até por não ter outra opção. Mas eu quero dizer para você, é um privilégio. Até os 4, não é? O que eu falei? 4 meses, 4 anos. Ok. 4 anos, até os 4 anos. Depois entra na escola. Eles passam muito tempo na escola. E a escola hoje, não é só nos Estados Unidos, é no mundo. A gente está vivendo um globalismo, um progressismo mundial. E a escola é um ambiente de doutrinação. E aí, eles passam a maior parte do tempo na escola. E quando eles chegam em casa, você está cansado demais para ficar com eles? E aí, a gente tem vivido um perigo, porque os pais têm delegado a educação dos seus filhos para a escola, para a igreja. E a gente tem encontrado crianças pequenas, às vezes confusas, mas quando entra na adolescência, adolescentes com crise, ao ponto de a gente ver com uma demanda gigante, adolescentes que não sabem a sua identidade em Deus, ficam confusos se são meninos ou meninas. Ficam confusos a respeito das suas emoções. Qualquer coisa quer cortar os pulsos. Isso é literalmente. E eu quero dizer para você, os adolescentes e as crianças hoje, elas não são uma geração de mimimi, porque elas querem. Elas são uma geração de abandono. E eu quero dizer algo para você. E essa responsabilidade, ela recai muito mais sobre nós, mulheres. Sabe por quê? Porque a gente está vivendo uma geração tão perdida e sofrida, mas os homens sempre saíram de casa. Quem é que não saía de casa antes? Eu não quero dizer que você não pode sair de casa, eu também trabalho muito, mas quando a gente tira o nosso coração e entrega o nosso melhor para fora de casa, o nosso jardim vai pegar fogo. Então eu quero dizer para você, o que você fala para os seus filhos, o tempo, você se importa mesmo com o que está acontecendo na escola? Você sabe quem são os melhores amigos do seu filho? Você sabe o que ele está fazendo no computador, no celular? Eu
vi, a gente está trabalhando mais intensamente esse ano com os adolescentes. E sexta-feira passada, uma professora que estava no departamento dando aula, ela terminou, ela me mandou um áudio contando, e ela falou assim: Juliana, eu estava falando, inclusive esse livro é top, do Perillo, Deus curte, eu compartilho. A gente está estudando esse livro com os adolescentes. E aí, ela falou assim, a gente estava estudando, falando, e aí alguns adolescentes começaram a falar que eles têm 2 perfis sociais na internet. Um para os pais verem, e um que é da galera. Aí o que faz um adolescente fazer isso? Porque você não conquistou o coração dele. O que você tem falado para o seu filho? Está comigo? Então eu nem vou corrigir para ele não ficar com medo de mim. Querido, disciplina demonstra amor. Deus ama, por isso Ele nos corrige, nos aconselha. E nós amamos, e é por isso que nós corrigimos, por isso que nós aconselhamos, por isso que nós colocamos as coisas no lugar. Faz sentido para você? Você está mais animado agora para o Seminário de Paz? Nós vamos falar um pouco sobre disciplina, vamos falar um pouco também sobre essa questão das ideologias, como combater isso. Mas eu quero, então, caminhar aqui, né, para o final e dizer sobre isso, então. Nós servimos ao Senhor, servindo as pessoas, começando com a nossa casa, senão nós estamos vivendo uma hipocrisia. Agora, não é você pegar e falar assim, tá bom, então, como minha vida é corrida mesmo, pastor, eu não vou servir na igreja, porque eu preciso cuidar da minha família. Sabe, eu nunca vi isso funcionar. Você já viu funcionar? Nunca funciona. Sabe por quê? Porque Deus espera de nós que a gente faça aquilo que não é uma promessa. As pessoas acham que é uma promessa. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Isso não é uma promessa. Isso é uma decisão. Josué estava no final da sua vida. E ele está dando os últimos conselhos. E ele está falando sobre a sua vida. E ele fala assim, eu não sei vocês, mas eu decido. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Sabe, pode chover, pode dar trovão, pode dar furacão, pode dar sol, pode estar tudo bem, pode estar no tempo de aflição. Nós serviremos ao Senhor e nós vamos desfazer as obras do diabo. Mas eu estou vivendo um problema. Ei, bota a sua melhor roupa, se maqueia, mulher. Homem, bota a sua melhor roupa, vem servir ao Senhor. Sabe por quê? Esse é um lugar onde as coisas acontecem. Esse é um lugar onde a unção de Deus vem sobre você. Esse é um lugar de rompimento, rompimento financeiro, rompimento de soluções, sabedoria, rompimento, querido. Você está no lugar onde você entra doente e sai curado, entra cativo e sai liberto, entra em depressão e sai sem depressão, entra dormindo mal e sai tendo na melhor noite reparadora do justo da sua vida. Você está num lugar de solução, sabe? Quando você serve ao Senhor com a sua família, você vê aquele versículo acontecendo de uma forma real na sua vida. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E o quê? Todas. Você pode dizer comigo? Todas. Então vamos lá, vamos confessar. Fala, na minha vida financeira, todas as coisas. Na minha família, todas as coisas. Nos meus estudos, todas as coisas. No meu casamento, todas as coisas. Das minhas necessidades, todas as coisas nos são acrescentadas. Aleluia! Você está pronto para cuidar mais do seu jardim? Você pode receber esse tempo, essa manhã, conselhos da parte do Senhor? Anota, não deixa esquecer, não deixa ninguém, nem as circunstâncias, nem as riquezas e a ganância dessa vida, nem o diabo, nem os problemas roubar essa semente que chegou ao seu coração essa manhã. Escreve aquilo que Deus falou com você e não deixa para ser a segunda-feira da dieta, que nunca chega, né? Ou melhor, ela chega e acaba na quarta. Não, escreve e vive a segunda-feira de ajuste e continua, né? Continua a reavaliar. Eu quero dizer para você, o jardim não tem como arrumar uma vez só.
E a cada estação que a gente vive, primeiro sem filhos, depois com filhos pequenos, depois com filhos adolescentes, filhos jovens, filhos casados, filhos com filhos, sozinhos agora dentro de casa, como tudo começou. Quem está assim hoje? Como tudo começou, né? Cada estação dessa é necessário manter o jardim sob vigilância, manter o jardim sob cuidado, regando, adubando, arrancando as ervas daninhas e, se preciso, colocando um veneninho ali para matar os bichinhos. Amém? Cuide do seu jardim e ele vai exalar o bom perfume de Cristo, ao ponto das pessoas olharem e falar: uau, que jardim lindo, eu quero ter um jardim como esse. Amém? Você pode se colocar de pé e fazer a confissão de Josué. Amém? Se você está com a sua família, eu vou pedir para você pegar a mão do seu marido, da sua mulher. Se tem filhos aqui, se você está aqui, vai até os seus pais. Nós vamos fazer essa confissão juntos. E se você não está com a sua família aqui, você pode pôr a mão no seu coração e você fazer essa confissão. Que ela seja real para você, que ela seja real para mim, que seja como um bom perfume subindo às narinas de Deus nessa manhã. Amém? Você pode dizer: eu decido. Eu não sei o mundo, eu não sei as pessoas ao redor, mas eu decido, eu e a minha casa serviremos ao Senhor todos os dias das nossas vidas. Nos dias bons, nos dias maus, seremos fiéis, serviremos ao Senhor, exalaremos o bom perfume de Cristo. Amém? Aleluia, obrigada, Senhor, por essa palavra, por essa semente alcançando o nosso coração. Nós cremos, Senhor, que ela vai encontrar em nós terra fértil e vai produzir fruto, e fruto que vai permanecer, em nome de Jesus. Amém?